ator, produtor e diretor de teatro. Sou um dos professores da oficina Escola Nossa Senhora do Teatro e participo agora desse projeto da CRIAP Produções Artísticas em parceria com o Instituto Nossa Senhora do Teatro para as Artes e que conta com o apoio do Ministério da Cultura. Então, a partir de hoje, teremos vários encontros divididos em unidades. Na unidade 1, nós vamos trabalhar atuação e interpretação cênica. Vamos falar sobre a interpretação cênica, as principais escolas e métodos, gêneros, exemplos de cenas e espetáculos, linguagens e tipos de interpretação. Vamos falar de como as possibilidades de composição cênica evoluíram e tornaram-se mais democráticas, permitindo a novos grupos trabalharem em espaços convencionais e não convencionais, atuando com autonomia como artistas intérpretes, produtores, gerindo seu próprio trabalho e, o mais importante, com autonomia. Na unidade 2, trabalharemos a construção de histórias e cenas. Vamos apresentar um pouco da história do teatro no mundo, desde o período considerado primitivo, passando pela Grécia até os dias de hoje. Vamos observar de como o teatro é documento vivo que historifica toda a nossa experiência de vida e costumes. Veremos que, para além dos rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão, o teatro ele é afirmativo e se encontra num lugar importante entre todas as artes. O teatro é um lugar ativo, é um lugar de troca, de debate, para além da encenação. Vamos ver na contemporaneidade o quanto o teatro é vivo. Na unidade 3, vamos falar sobre a expressão corporal. Através da linguagem corporal, vamos aprendendo a observar e dominar as ferramentas do corpo que são a comunicação do ator e da atriz. A partir do corpo, da voz, da respiração, do olhar, vamos observando as mais variadas formas de expressão, entendendo de um corpo plural e criativo, e que nem sempre o texto é o mais importante, pois o corpo fala e muito. Na interpretação, tanto a expressão corporal, preciso parar, vou falar aqui, vou fazer a unidade 3 de novo. Na unidade 3, nós vamos trazer a expressão corporal. Através da linguagem corporal, vamos aprendendo a observar e a dominar as ferramentas do corpo, que são a comunicação do ator e da atriz. A partir do corpo, da voz, da respiração, do olhar, vamos observando as mais variadas formas de expressão, entendendo de um corpo plural e criativo, e que nem sempre o texto é o mais importante, pois o corpo fala, e muito. Na interpretação, tanto a expressão corporal quanto a facial são muito importantes, pois são elas que darão as características das personagens, fazendo com que se aproximem e tragam a interação pública. Na unidade 4, teremos o figurino e a moda. A ideia aqui é fazer um passeio pela história do figurino no teatro, seus conceitos e sobre algumas possibilidades de customizá-los através de uma economia criativa. A indumentária deve ser pensada e pesquisada e pode apresentar propostas bem originais e fáceis de executar. O figurino na contemporaneidade pode ser entendido muito mais que um traje cênico. Ele é vivo e parte integrante daquilo que comunica. A indumentária cênica é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado por vestimentas e acessórios. O figurino auxilia na compreensão do personagem, porque ele é carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, objetivos e características da história. Na unidade 5, nós vamos falar sobre a maquiagem. A ideia é promover conhecimentos sobre técnicas de maquiagem e caracterização de personagens, utilizando produtos e materiais diversos. A maquiagem tem uma relevante importância no teatro. Ela pode ser um suporte para a máscara cênica. Ela apresenta uma ideia, comunica algo importante e apresenta o lado simbólico e estético. Vamos ver que a maquiagem para o teatro não existe simplesmente para caprichar na beleza de um ator ou de uma atriz. Além de caracterizar a personagem, deve valorizar as expressões de quem atua, estando ainda em equilíbrio com a época, o cenário e a incidência da luz do palco sobre a personagem. Esses nossos encontros serão incríveis e ainda não acabou. Teremos 2 encontros ao término de cada unidade, online, ao vivo,
Para saber quando vão acontecer, basta você ficar atento às redes e se inscrever em nosso canal. Gostou? Então participe e evoé! Mas afinal, o que é ser ator? Antes de tentarmos trazer uma conceituação a esta palavra pequena, mas ao mesmo tempo tão complexa em sua dinâmica, eu acredito ser importante que entendamos brevemente o que é teatro. Eu digo brevemente porque em outro momento discorreremos mais sobre o tema. Pois bem, o teatro é uma arte frágil, efêmera e particularmente sensível ao tempo, marcada sobretudo nos dias atuais pela diversidade de linguagens, das estruturas de recebimento e dos públicos. Por exemplo, o teatrólogo francês Antonin Artaud, ele vai dizer que o teatro e a vida são indissociáveis, talvez até pela compreensão que ele tinha, ou melhor, tem, já que o seu pensamento continua vivo e norteia variadas linguagens artísticas, científicas, sociais, antropológicas, entre tantas outras temáticas. Então, quando Artaud diz que o teatro e a vida são indissociáveis, ele aponta aqui de que o ser humano, ele é ator em sua essência. E por este motivo é importante ressaltar que falamos aqui daquele que representa, que busca a comunicação sem o sentido de profissão. E isso ocorre desde a época dos povos primitivos. E falo aqui de primitivo não no sentido de inferior, como algumas correntes apontam, mas de primeiro, quando estes, que ainda não tinham a oralidade desenvolvida, acabavam utilizando gestos, ações e elementos externos, como a pintura. É observar, por exemplo, as pinturas rupestres. Elas eram realizadas com a intenção de se comunicar e trocar experiências, e mesmo que inconscientemente, contar às futuras gerações a história da humanidade. E essa afirmativa ela se torna muito mais notória a partir do pensamento de Margot Bertoldi, autora do livro A História Mundial do Teatro. Ela diz assim: o teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas desde os primórdios do homem. Ela ainda continua a dizer: suas origens do teatro encontram-se nas ações recíprocas de dar e receber, que em todos os tempos e lugares prendem os homens aos deuses e os deuses aos homens. Elas estão no sacrifício, dança e culto. Não é sem propósito que Artaud vai ao encontro dos índios tarahumaras no México buscar, no estranhamento de outra cultura e seus rituais, a melhor maneira de fazer teatro. Seu interesse principal sempre foi o de entrar em contato com as populações indígenas, pois ele desejava escrever um livro sobre o assunto e ele acreditava que só estando nos locais poderia obter os elementos necessários para entender os ritos, as crenças, as festas, os costumes das tribos indígenas autênticas. Ao longo de sua existência, o teatro tem se apresentado como um dos meios de comunicação de grande importância, seja para entreter ou como embate social, expondo ideologias, experimentando e provocando as mais variadas discussões e mudanças. Mas esta característica não é restrita à linguagem teatral. Toda arte como criação humana, ou seja, a música, a literatura, as artes plásticas, esculturas, entre tantas outras, é um lugar de esvaziamento e derramamento das questões que afetam o homem. É lugar de expressão. E é provável que tudo isso se dê por uma das necessidades básicas de todo ser humano: a comunicação. No entanto, e apesar de sermos todos atores em nosso cotidiano, já que em cada ambiente aderimos a uma máscara social, eu quero me deter no teatro como espaço, como lugar da profissão do representar, apresentar, viver, ser, como veremos em algumas abordagens. O fazer teatral vai ter ao longo de sua trajetória como arte e profissão diversas abordagens e técnicas para ser realizado. Sobretudo, pós-Grécia e os seus conceitos organizadores de arte. Porque até a Grécia, lugar onde as linguagens foram desenvolvidas, ou seja, o lugar onde se identificou ao que se destinava a cada movimento, cada expressão, fossem elas artísticas, científicas ou sociais, até aquele momento não tínhamos ainda essa conceituação das temáticas, ações e episódios que iam se repetindo. Pois bem, será nesses variados e complexos modos da concretização da ideia à cena,
abordagens, reflexões e provocações que vamos desenvolver o pensamento da atuação, fundamentando-se em 3 nomes de grande relevância para o cenário teatral no mundo. São eles: Konstantin Stanislavski, da Rússia, Bertolt Brecht, da Alemanha, e Antonin Artaud, da França. Não se irá apontar aqui qual a abordagem é mais eficaz na transmissão da técnica para o exercício cênico ou o melhor pensamento teórico dos teatrólogos citados, mas trazer para a discussão como os olhares opositores e complementares aos modos vigentes em suas épocas acabaram por beneficiar a mudança social a partir dos seus argumentos para a concepção cênica. Imediatamente, nós podemos dizer que o teatro do século XX muito se beneficiou do pensamento desses 3 nomes. Eles se ocuparam do trabalho do ator, contribuindo ao ofício de ser ator, o que nenhum intérprete hoje pode ignorar. Então, voltamos à questão inicial. O que é ser ator? Parafraseando o poema Autopsicografia de Fernando Pessoa, poderíamos dizer que o ator é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Mas vamos deixar o universo da poesia e se ater ao ofício do ator e da atriz. Então podemos dizer que é o profissional, que sempre é um intérprete e um enunciador do texto ou da ação. É aquele que, ao mesmo tempo, é significado pelo texto e aquele que faz significar o texto de uma maneira nova a cada interpretação. Ou seja, ele está envolvido diretamente com a interpretação, com o intuito de transmitir ao público uma ação dramática que é composta por um conjunto de ideias, ações, emoções, sob uma circunstância única da peça. O ator é simulador de uma ação, fazendo-se passar por seu protagonista, pertencente a um universo fictício. Ao mesmo passo que ele realiza as ações cênicas, ele continua a ser ele próprio, qualquer que seja o que ele possa sugerir. É característica de ser ator a clássica duplicidade, viver e mostrar, ser ele mesmo e o outro. Um ser papel e um ser de carne e osso. Tal é a fascinante dinâmica do seu ofício. Segue como característica também, para dar vida a um personagem, a utilização de recursos visuais, vocais, corporais e emocionais, seja por meio de improvisação individual ou coletiva, ou por roteiros previamente ensaiados. Um ator também pode manipular bonecos ou interpretar a imagem ou a voz de outro ator, como acontece no teatro de bonecos, marionetes ou mesmo nas animações e dublagens para a língua nacional. Por fim, ao contrário do que muitos imaginam, o dia a dia da profissão é duro e preenchido por estudo de falas, compreensão das circunstâncias que envolvem as personagens, gravações e ou apresentações, entre tantas outras funções, sobretudo quando falamos de profissionais não patrocinados, que acabam acumulando funções. Comprometer-se com a execução dos projetos deve ser, portanto, uma das principais responsabilidades do ator. O ator deve ter uma concentração ampla e fluida. Esta é a chave da verdadeira disponibilidade. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Andrade, eu sou professor de teatro, diretor de teatro. É interessante a gente falar um pouco sobre o que é ser ator, ou sobre o que é ser atriz. Qual é o papel do ator, qual é o papel da atriz, que lugar ele ocupa na sociedade e por que ele escolheu ou ela escolheu essa profissão. É interessante a gente pensar que papel é esse? Que lugar a gente ocupa? Para além do palco, para além da cena. É preciso pensar que espaços outros nós ocupamos. Do movimento da troca. O olhar, né, para que lugar esse ator ou essa atriz é convocado. Porque
esse artista, né, esse ator, essa atriz, eles trocam, eles transformam, porque eles chamam a atenção para si. Para além da cena, para além do papel que eles estão interpretando, eles convocam o mundo, eles convocam a sociedade para que os observem. Então, esse artista, esse ator ou essa atriz, eles passam a ser um ponto de referência. Um ponto de referência para além do papel. Um ponto de referência, um formador de opinião. Então as pessoas, elas começam a te observar para além daquilo que você executa na cena. Elas observam a sua postura, elas observam os seus exemplos. Então a gente passa a perceber a responsabilidade no papel do ator, no papel da atriz. E essa responsabilidade, ela é enorme, porque, como eu disse, as pessoas passam a acreditar em você, passam a acreditar na sua atitude. E isso é de uma responsabilidade muito grande. O ator, ele passa a ser, então, um interventor na vida, interventor no processo da existência, nos processos políticos e nos processos de convivência do ser humano. Então, para além daquele papel que você ambiciona, você precisa estar, você precisa se presentificar, você precisa observar o mundo, o espaço que você ocupa. É preciso prestar atenção, é preciso ter espaço de troca. Então a gente percebe o quanto é potente o nosso trabalho, o quanto é potente e afirmativo o trabalho e o papel do ator no mundo para além do palco. A atriz Camila Amado, que foi uma grande preparadora de elenco, preparadora de atores, ela dizia que o ator precisava estudar de tudo. Precisava estudar filosofia, antropologia, psicologia e todo o tempo, né? Entender os novos autores, entender sobre política, entender os filósofos. E ela dizia que os artistas de teatro, os atores e as atrizes precisavam estar muito dispostos ao enfrentamento, dadas as adversidades, dadas as dificuldades na profissão. Ela dizia que o teatro era um espaço de imperfeição. No teatro se encontrava ali a arte da imperfeição. O teatro era isso, a arte da imperfeição. Então, precisávamos estar dispostos a errar e acertar a partir do erro. Vamos acompanhar agora a fala da atriz Fernanda Montenegro, onde ela vai falar um pouquinho sobre a importância e sobre a opinião dela para aqueles que desejam iniciar a carreira de ator no teatro. Eu geralmente, quando me perguntam o que você diria para um ator que está começando, eu sempre digo, desista, não passe perto, saia disso. Digo sinceramente. É um choque ouvir isso de você. Mas é verdade. Porque confundem teatro com liberdades, até com licenciosidades, com realização de sua opção sexual, com glórias, paetês, retrato no jornal, riqueza, porque aí já entra a televisão, né? Porque no meu tempo não tinha televisão, então hoje em dia a deformação já é os famosos celebrities, né? Então a coisa é pegar o eletrônico, né, que vai cuidar dele, vai polir ele, se não for bom, repete a cena, se não for bom, repete outra vez, ou então corta, ou então põe uma música no fundo, ou então bota uma lágrima, né? Vai preparando como se fosse um autômato, que depois pode até resultar muito bem, porque ele se apropria daquela técnica, né? Vai fazendo e vai virando o chamado ator, né? O artista.
E todo mundo virou artista hoje em dia, porque todo mundo pode ser artista. Agora, ator não é todo mundo que pode ser, né? Então, essa visão assim, onírica, solta, louca, compreende? Não sabe o que é isso aqui. Então, saia da frente. Não ocupe espaço para depois de... vai ser bancário, vai ser doutor, vai ser diplomata, vai ser gari, enfim. Agora, se morrer, porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem nem como dormir, aí volte, aí vem aqui. Mas se não passar por esse distanciamento e pela necessidade dessas tábuas aqui, não é do ramo. Não é do ramo. É muito interessante essa colocação da Fernanda, né? Porque o que será que ela está tentando nos passar com essa mensagem? Ela não está dizendo que as pessoas não podem experimentar a arte do teatro, se envolver nos postulados do teatro, mas ela está dizendo que quando alguém escolher como profissão, que entenda o quanto a gente precisa se debruçar, o quanto que a gente precisa estudar, o quanto que a gente vai precisar abrir mão para enfrentar todas as adversidades. O teatro é uma área muito interessante de estudos, de profissão, de autoconhecimento, elaboração de si mesmo, autoafirmação de si mesmo. É também muito terapêutico, mas quando você entende o teatro como profissão, é diferente. E isso tem que te tocar, isso tem que te convocar para a cena. É muito interessante a gente pensar, por exemplo, no teatro de grupo, que foi muito forte no Brasil, até mais ou menos ali no final dos anos 90, para o início dos anos 2000. Teatro de grupo é entender o teatro como resistência. É um coletivo que se organiza e que também ali trocam papéis. O ator pode ser o iluminador, a atriz pode ser a sonoplasta, um ator pode ser camareiro. Então, todos os papéis nessa composição do coletivo, elas são importantes. Então a gente precisa estar despido de muita vaidade. É disso que a Fernanda Montenegro está falando. Presta atenção na sua escolha. Observa se realmente é isso que você quer. E ela convoca aí a gente para uma experiência muito interessante, para o distanciamento. Ou seja, deixa um pouco, sai do movimento, e se aquilo fizer falta para você, aí você retorna, aí você volta, porque aquele espaço, então, te pertence. Muito interessante. Nós vamos agora assistir também uma outra colocação, uma visão da atriz Beatriz Segal. Você disse ao Globo que os jovens atores de hoje não têm arcabouço intelectual. Eu disse isso assim, desse jeito? Eu sou muito pretensiosa, mas eu acho isso sim. É verdade. Explica melhor. Não, é isso mesmo. Eu acho que quando a gente começou, os atores tinham uma preocupação enorme em se formar, em se informar, em ler, em aprender, em ver o que estava acontecendo fora, em tentar fazer um teatro brasileiro. E hoje em dia não há mais essa preocupação. A preocupação maior, eu acho, é aparecer na televisão. Porque é muito fácil, né? Você vai para a televisão, 15 dias depois você é celebridade. Eu acho tão engraçado chamar alguém de celebridade porque está trabalhando na televisão e fazendo um papelzinho que faz, né? Eu acho muito engraçado ver celebridade. É muito interessante essa reflexão que nos traz a atriz Beatriz Segal, porque muito parecida com a reflexão da Fernanda. O que ela está querendo dizer, na verdade, eu penso que é sobre os processos.
A gente não pode, não deve ultrapassar os processos e não confundir os objetivos. Então ela nos convoca aí a pensar sobre a nossa formação, sobre a nossa preparação, a preparação do ator e a preparação da atriz. Aonde é que nós estamos buscando todo esse conteúdo? Aonde é que nós estamos buscando a nossa formação? Aonde é que nós estamos buscando as nossas experiências? Que lugar é esse? De que maneira a gente está compondo esse artista? De que maneira a gente está compondo esse trabalho? Então, é uma reflexão muito importante para que a gente não confunda os lugares, para que a gente não se atropele. Bom, e para finalizar, a gente tem uma outra mensagem muito interessante de uma atriz importante no Brasil, chamada Laura Cardoso. Pois é, eu também acho. Porque eu acho que essa pressa de querer ser ator, de aparecer no vídeo, de ter um carro, de ter o sofá branco, de ter... O ator esquece que ele tem obrigação de ser culto, de ir à escola, de estudar a vida inteira. O ator tem que acompanhar o seu tempo em todos os sentidos. O ator é uma coisa importante, é uma coisa que fala com o povo, fala com o público. Então, ele não pode dizer besteira, ele tem que ter, se não tem uma grande cultura como você, ele tem que ter um certo conhecimento das coisas do mundo, do seu país, da sua... Tem que se ler muito, muito. O teatro hoje está como ele sempre foi, com coisas boas, com coisas menos boas, com coisas ruins. Gente que pensa que o teatro é uma banquinha de vender salsicha. Não, o teatro é um poço de cultura, onde você diz o que pode dizer, o que não pode dizer. O teatro é sagrado, é o pedaço sagrado, onde os deuses do teatro te olham e dizem, vai, fala, faz. Você não acha que a juventude está confundindo stand-up comedy com teatro? É. Ela está fazendo pesquisa de campo para o novo romance erótico. Agora, imaginem esta cena nos anos atrás, certo? Um bando de velhinhos sacados, falando de sexo na hora do almoço. E a gente percebe na fala da Laura Cardoso a insistência na preparação. E a Laura, ela vai mais além, ela fala aí do ator político, daquele ator dentro do seu processo de existência. Como é que ele caminha? Que olhar que ele tem sobre o mundo? Que olhar que ele tem sobre os acontecimentos do mundo e do seu país? E ela fala também dos processos, de não atropelarmos os processos, entendermos os processos, caminhar sem pressa, construindo essa caminhada todos os dias. Então, o que fica para nós, depois das valorosas contribuições de Fernanda Montenegro, Beatriz Segal e Laura Cardoso? Que a gente não pode desistir, mas que a gente precisa se dedicar, a gente precisa passar por cada etapa, que a gente precisa estar presente, entender o teatro como esse território importante de conhecimento, entender que o ator e a atriz é esse ser político, é esse ser pensador, é esse ser que fomenta o conhecimento, que produz saber para além do palco. Bom, esse nosso encontro está sendo muito importante para que a gente possa entender qual é o papel do ator e qual é o papel da atriz. E além de toda essa performance pessoal, tem a performance artística, os cuidados, o preparo que
esse ator ou essa atriz, eles precisam ter, né? É preciso haver um preparo, é preciso haver uma dedicação, é preciso buscar bons mecanismos de formação, e existem vários mecanismos de formação, né? Você pode, desde a inserção num grupo amador, né? Num grupo ou mesmo de escola, num grupo de igreja, num grupo de bairro da sua comunidade, ali você pode começar a estudar, você pode começar a ler bons textos, discutir os textos, ou propondo textos autorais, falando da sua comunidade, do território onde você vive, do espaço onde você trabalha. Você pode falar sobre a sua família, você pode falar, escrever sobre os seus desejos e levar isso para a cena. O Augusto Boal, que foi um grande dramaturgo, um grande homem, um grande pensador de teatro brasileiro, ele sempre dizia que qualquer pessoa pode experimentar o trabalho do ator. Qualquer pessoa pode e deveria ir para a cena. Porque quando você vai para a cena, quando você conhece o teatro, você passa a ter uma outra visão de mundo. Porque você troca de papel. Você inverte papel. E aí você experimenta o lugar do outro. Então, o Boal, através do teatro do oprimido, ele dizia isso para nós, né? Vamos trocar esses papéis. O plebeu agora se torna rei e o rei se torna plebeu. E ele dizia, e é fato, vamos aprendendo muito com isso. Outra coisa interessante e que as pessoas perguntam muito e que é um mito é: o ator ou a atriz, para se tornarem grandes, potentes, eles precisam ter vocação, eles precisam estar vocacionados, eles precisam nascer com aquele talento, com aquela célula máter do talento. Bom, isso é muito contestado. Eu lembro muito da atriz Tônia Carreiro, que se afirmava uma atriz diminuta, ou seja, ela não acreditava numa grande potência. Ela acreditava que ela era uma atriz importante porque ela era uma atriz dedicada, era uma atriz que estudava todo o tempo, era uma atriz que estava atenta a todas as transformações, porque o teatro avança, o teatro se dilata, existem outras maneiras de entender e de praticar o teatro. Então ela acreditava nessa atriz e na potência da atriz que está vivendo o seu momento, a atriz que acompanha o seu país, a atriz que continua evocando novas personagens e enfrentando todas as dificuldades, mas que não desiste, que ali está. E ela dizia então que esse ator e essa atriz que está ali no enfrentamento, nessa dedicação diária, é ele que vai se tornar grande, e não aquele que apenas detém todas as técnicas. Isso é muito interessante a gente pensar. Enquanto mais a gente estuda, mais a gente se prepara, mais a gente experimenta as dificuldades, acontece que a gente chama em psicologia de neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro recebe aquelas informações e ele vai operando, ele vai se acostumando, a sua mente vai se acostumando com todas aquelas ferramentas, o seu corpo vai se adaptando a todas aquelas ferramentas. E aí você vai se adaptando a todos esses sistemas. É muito interessante a gente pensar e se colocar no lugar da imaginação, da ideia mesmo daquilo que pode ser, se tornar um bom ator, se tornar uma boa atriz. E aí a gente fica pensando nessas possibilidades, como é que elas vão se desenvolver, né? Então, para início, a gente precisa entender que esse iniciante
nas artes cênicas, esse iniciante no teatro, ele precisa ter muita disposição de aprender. Muita disposição, muita entrega, né? E isso tudo pode se desenvolver através do trabalho de grupo, como já foi mencionado aqui, através das escolas de formação. É importante lembrar que é o aluno, né? É o aluno no processo de formação da profissão é que faz a escola. É muito importante observar esse desenvolvimento, prestar atenção nessa qualificação, e esse aluno ele pode também, para além da formação, seja ela em grupo, porque se a gente for pensar nos interiores do país, do Brasil, dificilmente a gente vai encontrar escolas de formação de ator nos interiores. As escolas de formação elas existem muito nas capitais, nas grandes metrópoles. Então, como é que se dá o desenvolvimento da profissão nos interiores? Através do grupo, através do teatro de grupo, através do teatro de resistência, daquele encontro semanal onde se lê um texto, onde se ensaiam os espetáculos, onde se conversa sobre filosofia, antropologia, sobre o cotidiano, onde se lê aquilo que está no jornal, onde o grupo troca a experiência, onde o ator pode ocupar o papel da direção e vice-versa. Então, o trabalho de grupo, o teatro de grupo é uma grande escola, e principalmente nos interiores do país. Já nas capitais, temos então a oportunidade de ingressar numa escola de teatro, seja ela técnica, seja ela uma escola livre, seja até numa universidade. E ali a gente vai se desenvolvendo naquela troca cotidiana, naqueles encontros e em toda aquela transversalidade. É importante também esse ator se oportunizar, né? Ou seja, embarcar em outros cursos, em outras atividades transversas, como aula de música, como estudar filosofia, até mesmo em grupo, um grupo particular, formado ali entre aqueles atores. Também estudar canto, estudar música, né? Trabalhos de corpo, de expressão corporal, enfim, viver outras experiências, né? Viajar, conhecer outros bairros, outras cidades, aqueles que têm condição até outros países. A cultura do ator ela é muito importante. E a gente percebeu muito isso na fala das atrizes Fernanda Montenegro, Beatriz Segal e de Laura Cardoso. A importância dessa pluralidade. E quando a gente pensa no ator contemporâneo, esse ator, então, ele é muito mais transverso, ele é muito mais polivalente, ele é muito multimídia. Ou seja, o ator e a atriz de hoje, eles precisam dar conta de outras atribuições as quais no passado não existiam. Então, hoje é muito importante pensar que esse profissional de teatro, esse ator e essa atriz, eles também precisam aprender a se autoproduzir. Eles precisam pensar a imaginar da forma no seu processo de trabalho, para que ele vá para a cena. Então, hoje é muito oportuno criar grupos menores de trabalho. E hoje nós temos, pós-pandemia, um trabalho que cresceu muito, se desenvolveu muito, que são os solos. Aqueles antigos monólogos que a própria Stella Adler vai dizer para nós que o monólogo não existe. E por que não existe? Porque o ator e a atriz, eles nunca estão sozinhos na cena, né? Você tem, para além da técnica, você tem uma plateia, você tem um público que joga com você, essa plateia joga com você. Ela aquece o espetáculo ou ela esfria o espetáculo. A plateia ela tem uma identidade. Cada plateia, cada dia, ela apresenta a sua identidade.
E esse artista da cena, ele tem que jogar com essa plateia. Então, com isso, ele cresce, ele avança e ele vai assinando a sua obra. Então, o ator do século XXI é esse camaleão. Ele precisa se desenvolver o tempo inteiro, né? Jogar em todas as frentes e estar atento aos movimentos. O teatro é uma arte que não é uma arte exata, mas é uma arte que ela vai se desenvolvendo. Que assim como o mar, ela avança e às vezes dá uma recuada, mas está sempre viva e sempre em processos de desenvolvimento e de transformação. Então, quando a Stella Adler fala que o monólogo não existe, e o duo, o jogo duo, e aí ela chama de duólogo, esse sim que existe, isso é muito importante, porque naquela cena a gente tem a certeza de que a gente está comunicando algo. E nos dias de hoje, esses atores contemporâneos, eles então falam daquilo que eles têm vontade de falar, daquilo que a mente está cheia, daquilo que o coração está cheio, e aí a gente tem o desenvolvimento dos discursos, né? O ator nos dias de hoje, ele precisa estar muito bem posicionado, ele precisa sim de um discurso, ele precisa sim, é interessante ele defender uma causa, ele ser ativo na sociedade e comunicar com muita segurança aquilo que está no texto. E é interessante porque você pega um texto de Henrik Ibsen, por exemplo, o Casa de Bonecas, escrito em 1879, e percebe que nos dias de hoje ele é muito atual. Então, como é que a gente ressignifica um texto de 1879, onde a Nora abandona os filhos, abandona a casa e deixa esses filhos com o marido? E isso acontece nos dias de hoje. Então, qual é o significado disso hoje? Como é que essa atriz que vai interpretar a Nora coloca isso na cena e comunica isso ao público? Como é que esse marido, esse ator que vai interpretar o Tovar, vai comunicar isso, traduzindo ou ressignificando esse texto do Ibsen, esse dramaturgo norueguês, para os dias de hoje? Então, seja um texto clássico, ou seja, um texto contemporâneo, um texto escrito pelo próprio ator, pela própria atriz ou pelo grupo de trabalho, qual é o significado disso? Então, isso tem acontecido muito. Os atores querem falar, os atores querem comunicar algo do seu cotidiano, algo da sua existência. O teatro é um lugar de fala. O lugar é um espaço da comunicação, é um espaço da troca. E nesse espaço a gente vai entendendo e percebendo os obstáculos e as dificuldades. E é com os obstáculos e com as dificuldades que esses artistas vão se desenvolvendo. Algo muito importante a se desenvolver é o talento. Então, o talento se desenvolve, o talento se administra. Essa ideia de que se nasce talentoso, de que se nasce pronto, é um mito. Talento se desenvolve, talento se administra, se alimenta, assim como a gente cuida de uma planta, assim como a gente vai à academia, desenvolve o corpo, assim é o talento. E o que eu posso fazer para que esse talento vá se desenvolvendo, para que o meu corpo, a minha mente vá se adaptando a todas essas adversidades, a todos esses obstáculos? Estudando, praticando, lendo, se desenvolvendo na cena, na prática da cena. Muito importante é ir ao teatro, assistir grupos, assistir atores em cena, atrizes, assistir bons espetáculos, e espetáculos de companhias importantes, de atores conhecidos, atores desconhecidos. É muito importante a gente assistir de tudo, teatro infantil, porque
através da observação, se aprende muito. E aí, então, depois de toda essa viagem, toda essa experiência, que a gente vai começando a tomar algumas decisões, né? Talvez escolher uma linguagem de atuação, talvez escolher uma abordagem para compor um grupo de trabalho de teatro. E aí a gente começa a pensar quais são os meus desejos. O meu desejo é de apresentar, segundo Grotowski. O meu desejo é de representar. O meu desejo é de interpretar. O meu desejo é de estar na cena. A gente começa a decidir, a gente começa a ter segurança. Qual é a linguagem? Qual é o meu trabalho? Aonde eu desejo mergulhar? Quais as experiências que eu quero viver? Eu deixo a dica de que o ator e a atriz devem viver todas as experiências. Sempre vai haver aquele lugar do desejo, aquele lugar onde a gente se sente confortável, uma linguagem onde a gente se sente confortável. Mas a título de experiência, de crescimento e de desenvolvimento profissional, precisamos experimentar tudo e crescer e evoluir com essas experiências e com todas as dificuldades que elas possam apresentar. Então, a nossa meta maior é viver essas experiências e ir se desenvolvendo com todas essas experiências. Quando a gente fala em grupo de teatro, é o melhor caminho que a gente tem para iniciar os nossos estudos. Ainda mais na ausência de uma escola de formação. E trabalhar em grupo é muito interessante e a gente tem que ter um espírito muito de coletividade, né? De se colocar no lugar do outro, de prestar atenção no outro, de ouvir, de trocar, de dialogar. E é um lugar onde a gente consegue se desenvolver muito. A Bia Lessa, ela trabalhou muitos anos com grupos. A Bia Lessa é uma diretora brasileira, uma diretora de teatro. Eu separei aqui um recorte de uma entrevista da diretora Bia Lessa. É uma diretora brasileira, ela trabalhou no passado com alguns grupos de teatro, e ela vai falar um pouco também dessa dificuldade dos grupos de teatro, o que vem acontecendo com os atores nos dias de hoje. E ela faz aí um desabafo, e eu acho bem interessante a gente ouvir e tentar se reposicionar nesse jogo, tentar se reposicionar enquanto futuros atores e futuras atrizes, entender que espaço é esse, que maneira de ser e de existir é essa no teatro. Vamos então prestar atenção naquilo que a Bia Lessa está colocando para a gente. Eu acho que uma das coisas, e isso eu aprendi muito com o Antunes, é que para a gente fazer qualquer coisa, você tem que ter o que dizer. Você precisa dizer aquilo. Quer dizer, eu não sou, de fato, uma diretora que escolhe um texto porque ele é bom, ou porque aquilo... que história boa para contar, olha, isso vai lá. Não, eu tenho que estar muito vinculada àquele conteúdo para que aquilo me leve a esse enfrentamento, que é esse diálogo que é o teatro. Então, nem sempre isso acontece. Eu não tenho sempre o que dizer. Tenho às vezes. Mas também, Li, eu não sei como é que é para você, mas para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa assim, eu odeio companhia de teatro. Para mim, acho companhia de teatro uma coisa extraordinária. Porque companhia sempre vai virando uma coisa meio homogênea, e eu gosto do diverso. Então, você já vai sabendo o que aqueles atores fazem, como é que aquilo vai se dar, aquele projeto que vai... Então, eu prefiro sempre trabalhar com diverso. Mas trabalhar com diverso é sempre muito difícil, porque a gente achar companheiros de trabalho, de fato, que entendam o que significa essa profissão, que você não está atrás de um sucesso, o que é o espaço, o que é que uma grande atuação não necessariamente precisa ser um personagem protagonista. Então, é difícil de você conseguir parceiros, cúmplices, artístico. Isso eu acho uma coisa muito difícil. E no Brasil, cada vez mais complicado, assim. Eu ouso dizer uma coisa que eu acho que
sei lá, os artistas, em grande parte, viraram burgueses, assim, excessivamente ligados ao mercado, ligados a essa indústria. E eu, de fato, eu sou completamente desvinculada do trabalho enquanto comércio, entendeu? Eu sou mesmo, não consigo, não dá, não aguento, não engulo, assim, para mim não dá. Então, acho que são essas coisas. Então, fazer teatro é um ato tão trabalhoso, tão doloroso, que eu acho que eu não dou conta de fazer assim, com sequência, com muita sequência. Eu preciso de um respiro, eu preciso retomar força, porque para mim é uma guerra gigante. É uma guerra, e até isso, né, que é lindo, que por isso que teatro é deslumbrante, que parece tanto com a vida, né? É todo dia você tentar alcançar alguma coisa que é impossível de alcançar. Aquilo, né? Cada homem, um dia tem uma dor de barriga, nunca tem a perfeição. Então, é uma tentativa frustrada, cotidianamente, absolutamente genial, de você poder estar cada vez se superar. Então, eu sou aquela diretora que ensaia todos os dias, mesmo já com espetáculo, que ama estar ali, cada dia tentar, vamos ali tentar mais aquilo, aquele outro. E não é sempre que você tem parceiro para isso, né? E não é sempre que você tem o que dizer. Então, por isso que isso agora, por exemplo, é uma coisa que me preocupa, porque eu estou mais velha, e eu fico pensando, quantos mais? Quais serão? Mais 2? Mais 1? Então, é um momento da vida curioso, assim, que o tempo passa a se apresentar para você dentro de uma outra lógica, assim, e você fica... Então, eu não sei, mas teatro, para mim, é uma coisa que, de fato, isso que você falou com propriedade, tem que ser uma necessidade. E aí eu quero encerrar falando um pouco do Yoshio Ueda, que é um ator, é um diretor japonês, e ele fala muito da necessidade da humildade do ator, não desse ser que serve, esse ser subserviente, não, mas é da humildade de se entender como um operário da arte. Ele vai falar da importância da nossa profissão, mas ele vai falar que é uma profissão. E de que esse ator e essa atriz, por exemplo, quando chega na sala de ensaio ou no teatro, o primeiro papel desse ator e dessa atriz é trabalhar na higiene desse espaço, preparar esse espaço, cuidar desse espaço, ou seja, varrer, limpar, higienizar para trabalhar. Então, é o primeiro movimento desse ator, desse grupo, onde eles dividem as tarefas e o crescimento começa ali, é um crescimento de envergadura moral, não só intelectual, não só físico, mas também desses costumes sociais, onde há a troca. Então, o primeiro papel do ator para Yoshio Ueda é esse, é o de cuidar do espaço, de preparar o espaço, de deixar o espaço leve para o trabalho, de cuidar o tempo inteiro desse espaço, cuidando das palavras, cuidando de como eu falo, cuidando naquilo que eu falo, naquilo que eu proponho, criando sempre uma saúde teatral, um bem-estar de trabalho. Fica a dica, então, do Yoshio Ueda. Obrigado e até logo.